Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Hoje é dia 14 de junho de 2024, sexta-feira. Agora são aproximadamente 5h15 da tarde. O pregão já fechou, já se encerrou. E a nossa Bolsa ela ficou mais ou menos estável em relação a ontem. A última vez que eu olhei, ela estava subindo 0,08%. No dia de hoje, ela chegou a descer para os 118 mil pontos, 118.800, foi o mínimo que ela chegou, depois subiu. Nesse movimento, chegamos até a lançar uma ordem no VAC, válida até cancelar. No entanto, a ordem não foi executada, chegou a descer bastante, mas depois, agora, do meio para o final, acabou subindo. Não com as notícias que eu vou trazer agora. Essas notícias eu trago são do fechamento de ontem até agora, até o dia de hoje de manhã. Como agora já lá no fechamento, então eu vou começar a colher as notícias para que amanhã a gente converse sobre isso. Mas ela deu essa subida, depois nós vamos olhar o que foi que aconteceu. Mas no conjunto da obra, alguma coisa sinalizou para aqueles que gostam de investimento buscando valorização, que tem uma luz bem fraquinha logo ali no final do túnel. Eu vou começar por essa reportagem aqui da Money Times. Ela é assinada por Giovana Figueiredo e ela é do dia 12, então ela é de quarta-feira, 2 dias atrás, e algumas coisas que foram movimentando a nossa Bolsa de Valores conforme essas informações. Veja aqui, ó, uma coisa que eu chamo a atenção para você é aqui, ó, MT Labs. Normalmente quando acontece isso aqui, esse MT de Money Times, quando acontece isso é porque lá no final eles querem oferecer alguns produtos, eles dão uma analisada antes e depois os produtos vêm na esteira. Mas o que interessa aqui para nós, se você quiser depois você entra lá, consulte essa reportagem e veja se tem alguma coisa que interessa para você dentro das ofertas que são feitas. O IPCA de maio frustra e analista afirma: não há espaço para corte da Selic. Então, a informação importante é que o corte da Selic, pelo menos nesta visão desse analista, é que está ficando cada vez mais longe. Dados da inflação registraram alta acima do esperado pelo mercado. E o que o mercado estava esperando? O mercado ele tinha uma expectativa de que o IPCA registrasse 0,4. Eles consideram principalmente a tragédia do Rio Grande do Sul. No entanto, o que aconteceu é que o IPCA ele acaba fechando o mês de maio em 0,46%. E nos últimos 12 meses, veja que o IPCA ele acumula 3,93%, ou seja, ele está se distanciando da meta que é colocada pelo o Comitê Monetário Nacional. Quem é que compõe? Eu já trouxe aqui essa informação em outros vídeos no canal, mas é o ministro da Fazenda, no caso a ministra do Planejamento e o presidente do Banco Central. E o Banco Central ele move a alavanca da Selic de forma a tentar manter a inflação dentro dessa meta. A conclusão aqui é que esse resultado pode vir a impactar diretamente a decisão do Copom, o Comitê de Política Monetária, na reunião de junho. E quando é que vai acontecer essa reunião? Vai acontecer na semana que vem, entre os dias do dia 18 ao dia 19. E aqui vem aquela luzinha no final do túnel. É uma notícia que está na Bloomberg Linha. Ela é assinada por Josué Leonel e ela é do dia de ontem. Hoje é dia 14, ontem, dia 13 de junho. O que chamou a atenção aqui é que o banco JP Morgan ele mantém a recomendação da Bolsa no Brasil. Então, vai lá e compra. Mesmo que não haja corte de juro adicional, que é esse que estava havendo uma projeção que poderia acontecer nos dias 18 e 19, na ordem de 0,25%. O JP Morgan coloca a Bolsa Brasileira como em continuidade com perspectiva positiva, mesmo com o fim da aposta no mercado. O mercado todo está apostando que não vai ter cortes adicionais na taxa de juros, né, na taxa Selic. E quem diz isso é o chefe de estratégia para ações do JP Morgan. Então, ele é pago para isso e esse foi o apontamento que ele acabou fazendo. E ainda tem algumas conclusões interessantes aqui. Por exemplo, apesar do aumento das incertezas,
o Brasil está longe de repetir a situação experimentada com a recessão sofrida pelo país em 2015 e 2016, que foi lá no período da presidente Dilma Rousseff. O crescimento econômico e o cenário externo estão melhores, então isso pode afetar positivamente, e não tem inflação galopante. Se bem que lá acho que nem tinha inflação galopante, né? O que aconteceu foi realmente um processo recessivo e a perda de poder aquisitivo pelo processo inflacionário regular, que era até um pouquinho maior do que esse que a gente está vendo aí. Eles vão numa linha de abordar fatores que poderiam levar o mercado para uma recuperação, e ele cita aqui, o analista cita, propostas que estariam em discussão em áreas do governo de reduzir o crescimento de despesas. Ok, isso é o que eu encontrei. Aquela interrupção feita pela inteligência artificial, ela entende uma coisa e quer me responder. Sinceramente, eu não tenho essa mesma visão, não consegui enxergar. Eu acho que isso aí está mais como o mercado tentando dar, de certa forma, uma acolhida para o Ministério da Fazenda. Os investidores ainda devem monitorar a escolha do nome do substituto do presidente do Banco Central. Todo mundo já sabe quem vai ser o substituto. E também aqui eu tenho o cenário de juros lá nos Estados Unidos, coisa que a gente vem falando aqui, já está mais do que martelado, mas claro, todo mundo continua com o olho no peixe, outro no gato, um nos nossos juros, outro nos juros americanos e um olho na nossa Bolsa de Valores. Se a agenda de controle de gastos começar a andar, ele acredita nisso. Eu, pessoalmente, não vejo o governo andar nesse sentido. Acho que é só aquela historinha de sempre que o governo conta para o mercado. O mercado normalmente tende a acreditar, mas eu acho que ele acredita mais como um posicionamento político e não como de fato alguém que está acreditando em algo que vai acontecer. Então, se a agenda de controle de gastos começar a andar e o mercado começar a ver com confiança a sucessão do BC, então pode ter aí um sentimento de melhor. Essa é a luzinha no fim do túnel que é colocado pela JP Morgan. E se nós queremos entender como o governo pode vir a se comportar, a gente começa aqui pelas declarações que foram feitas pelo aquele que está colocado à frente do nosso executivo. O Brasil está impulsionando a proposta de taxação dos super ricos no debate do G20. Nunca antes o mundo teve tantos bilionários. Estamos falando de 3 mil pessoas que detêm quase 15 trilhões de dólares. Vou repetir. Estou falando de 3 mil pessoas que detêm fortuna de 15 trilhões de dólares. Isso representa a soma do PIB do Japão, da Alemanha, da Índia e do Reino Unido. É mais do que se estima ser necessário para os países em desenvolvimento lidarem com a mudança climática. A concentração de renda é tão absurda que alguns indivíduos possuem seus próprios programas espaciais. Certamente tentando encontrar um planeta melhor do que a Terra para não ficar no meio dos trabalhadores que são responsáveis pela riqueza deles. Não precisamos buscar saída em Marte. É a Terra que precisa do nosso cuidado. Ou seja, o presidente que num evento internacional diz esse tipo de coisa, que tem um sentido ali de dar uma estocada, dar uma cutucada no Elon Musk, o que para mim assim soa como uma coisa muito infantil, uma coisa de adolescente, que sinceramente não leva a lugar nenhum. Mas é a forma como esse governo tem se comportado com essas questões internacionais, o que faz, por conta da natureza holística das pessoas, ou seja, da forma como você se comporta num segmento da sua vida, você se comporta em outro, acaba fazendo o mesmo dentro do nosso país. E qual a consequência desse tipo de atitude do governo? Essa reportagem da Money Times, assinada por Vitória Pitanga, que também é do dia de ontem, dia 13 de junho de 2024. Gringos retiram 4 bilhões da B3. Isso no mês de junho, porque no ano já acumulam 40 bilhões de retiradas. O que eu achei de interessante aqui nessa reportagem
Ele vai falar uma série de coisas, que o fluxo do capital estrangeiro da B3 impulsiona o dólar está subindo. A última vez que eu vi estava a R$ 5,38. Quando dessa reportagem, o dólar estava cotado a R$ 5,40 e acredito que no dia de hoje tenha fechado a R$ 5,38. Mas aqui está como saiu o capital daqui da B3 no mês de junho. Então tem aqui, você pode olhar nessa reportagem, tem o estrangeiro, que nos interessa porque dá o sentimento internacional em relação a nós, e também tem o capital aqui da pessoa física, porque somos nós, né, os investidores de CPF. Os institucionais e as instituições financeiras eu não levo em consideração, porque esses são os fisiológicos, né? Eles acabam tendo que fazer isso por conta da força ou da imposição legal. Veja que no mês de junho, se você for ver aqui, para os estrangeiros, o único momento em que teve um aporte positivo foi de 13, quase 14 milhões, porque isso aqui está em milhões, e depois as saídas foram fortes, 800 milhões, 600 milhões, 100 milhões, 1,3 bilhão, 258 milhões e no dia 11, perto aqui de 1 bilhão. Aqui, porque tem um delay, né, até os cômputos. E depois, claro, precisaria ver os dias 12, 13 e 14. Mas a gente olha para o final do túnel e neste caso a luz, aquela luzinha, ela começa a ir se apagando. E tem alguns indicadores, né, como esse aqui apontado na Infomoney, reportagem assinada por Vitor Azevedo, também do dia 13. Com bolsa sofrendo, o que acontece com o volume? O volume ele acaba desabando, ou seja, lá no final das contas se acaba tendo menos negócios. Essa reportagem ela também é interessante porque ela traz aqui ações que mais estão sofrendo em relação com a queda de volumes. Então nós temos aqui a CVC, a Açaí, está em ordem aqui, né? E o percentual na queda. E uma das ações que fazem parte da carteira do canal, que é o Instituto de Resseguros do Brasil. E o horizonte, a meu ver, ele tem alguns apontamentos bastante negativos. A gente pode olhar aqui nessa reportagem, está lá no Poder 360, a gravação, que foi o ato do dia 9 de junho, ato que pede impeachment tanto do presidente como também de um dos ministros. Eu achei, na minha opinião, né, alguns disseram ato flopado, mas eu achei que tinha bastante gente aí, principalmente para um período que o país ele ficou assim sem manifestações, basicamente. Então a gente começa a ver isso, porque lá no final das contas existem alguns reflexos para que se chegue nesse ponto. Por exemplo, conforme foi dito pelo próprio presidente da Câmara, para que vá adiante o impeachment, é necessário algumas coisas. O pedido, propriamente dito, uma deterioração da economia, que a gente está vendo, as pessoas estando na rua e logo em seguida a movimentação por parte do nosso legislativo. E vou dizer uma coisa, eu não gosto de impeachment, estou falando no caso aqui do representante do executivo, nós já tivemos, o Brasil já passou por golpes demais, 1889, 1932, 1964, 2022, nós temos uma hora, talvez essa coisa precise parar, e no meio disso tudo ainda tivemos 2 impeachments de presidente, Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff, e não nos levou para lugar algum. Na verdade a gente praticamente se saiu pior depois, principalmente com esses mandatos temporões aí. Então eu particularmente não sou favorável, é sujeito, se tiver que sair, que seja pelo voto, e talvez a gente tenha que ficar mais de olho para buscar uma eleição com mais clareza, mais transparente, mas uma eleição mais limpa e que leve conforto. Não importa quem ganhe, quem perdeu vai para casa tranquilo e não fique aí suscitando dúvidas de um processo eleitoral. Com relação ao impeachment de ministro de corte extrema, eu não dou a mínima. Por mim, esses caras não fazem a menor diferença, acho que mais complicam o andamento do país, mas mais colocam obstáculos para o nosso desenvolvimento do que propriamente o andamento. Só deveriam apurar questões de ordem
constitucional e acabam extrapolando. Mas o fato é que tem uma diferença muito grande entre o que eu acho e como a sociedade pensa. Se daqui a pouco houver pessoas na rua, eu temo pelo pior. E aí, claro, né, a gente vê aí que essa luz no fim do túnel, de tão fraquinha, ela acaba se apagando de vez. E dito isso, eu vou ficando por aqui. Espero você tenha gostado. Me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço.